Há quem diga que devemos ter cuidado com o que sonhamos, porque os sonhos têm o poder de nos salvar ou de nos ferir, dependendo de onde nascem e até onde ousamos levá-los. Mas para Sarah Collins, os sonhos não eram perigosos, eram tudo o que restava, uma forma de sobreviver quando o mundo parecia frio demais, duro demais e injusto demais. E foi em um simples caderno de capa gasta que ela encontrou o único refúgio capaz de transformar lágrimas em esperança, dores em palavras, e solidão em poesia. É justamente por isso que você, que está assistindo esta história, precisa se inscrever agora neste canal, porque aqui você sempre vai encontrar narrativas que tocam fundo na alma, que fazem refletir e acreditar novamente no amor, mesmo quando tudo parece perdido. Histórias como esta que você vai conhecer agora, uma história que poderia ser a sua ou a de qualquer um de nós, porque todos carregamos um caderno de sonhos escondido em algum lugar dentro do coração. À noite, quando a cidade brilhava com suas luzes artificiais, Sarah caminhava pelas ruas molhadas carregando uma bolsa surrada e dentro dela o pequeno caderno que jamais abandonava. Trabalhava limpando escritórios luxuosos, daqueles que refletiam poder em cada vidro espelhado, mas onde a presença dela se limitava ao silêncio da madrugada, quando não havia executivos ou secretárias, apenas mesas frias e computadores apagados, e em cada intervalo, entre o esfregar de um chão e o recolher de papéis esquecidos, ela abria o caderno e escrevia mais uma página, registrando sonhos que pareciam impossíveis, como conhecer o mar, ter uma família verdadeira ou ver a pequena Erin, a menina que havia acolhido como filha de coração, crescer em segurança sem sentir a dor da pobreza. Para ela, aquelas páginas eram a única prova de que ainda existia vida dentro de si, mesmo que tudo ao redor gritasse o contrário. O prédio mais grandioso onde trabalhava tinha o nome de um homem que ela nunca vira pessoalmente, mas de quem todos falavam com respeito e medo, de Richard Bennett, um milionário, dono de uma das maiores corporações de Manhattan, conhecido por sua frieza implacável nos negócios e por nunca se importar com nada que não tivesse cifrões envolvidos, e ele era, para ela, apenas um símbolo distante de um mundo inatingível, alguém que habitava salões de luxo, jantares caros e aviões particulares, enquanto ela habitava corredores escuros, ônibus lotados e quartos apertados, e ainda assim, todas as noites, sua vida se entrelaçava com a dele sem que nenhum dos dois percebesse, pois ela limpava a mesa onde ele assinava contratos milionários, esvaziava as lixeiras onde iam parar papéis de negociações secretas, e arrumava cadeiras que nunca se sentaria, como se fosse uma presença invisível em seu universo. Certa noite, depois de um dia mais exaustivo do que os outros, Sarah abriu o caderno no meio da sala de reuniões e escreveu com a alma, deixando que a caneta sangrasse no papel seus maiores medos e seus maiores desejos. Contou sobre a vontade de ver Erin sorrir sem preocupações, sobre o desejo de sentir o cheiro do mar pela primeira vez, e sobre o medo de envelhecer sem nunca ter sido abraçada por alguém que dissesse o "eu não vou te deixar". As lágrimas escorreram, caíram sobre o papel, mas ela não se deu conta de que, ao ser chamada apressadamente para outro andar, deixou o caderno em cima da mesa, sozinho, frágil e cheio de segredos, como se o destino tivesse decidido intervir e revelar sua alma ao mundo que até então nunca havia notado. Pouco depois da meia-noite, Richard Bennett retornou ao escritório em busca de documentos urgentes, ainda vestido em seu terno impecável, carregando no semblante a rigidez de quem não conhece descanso. Quando entrou em sua sala, algo chamou sua atenção. Sobre a mesa, entre pilhas organizadas de relatórios, havia um objeto dissonante, um caderno velho, de capa gasta, que parecia destoar de toda a perfeição ao redor. Curioso, ele o abriu e deparou-se com uma caligrafia simples, mas carregada de emoção, e logo nas primeiras linhas encontrou confissões de sonhos pequenos e profundos, como ter uma casa onde pudesse ouvir o riso de uma criança, plantar flores em um quintal, ou simplesmente assistir ao nascer do sol sem pressa de partir. O Richard sentiu-se estranho, como se aquelas palavras falassem diretamente a ele, rompendo uma barreira que há muito ninguém conseguia atravessar. Folheando mais páginas, percebeu que havia ali muito mais do que sonhos. Havia dores escondidas, cicatrizes disfarçadas, mas também uma esperança que teimava em florescer, mesmo em meio à pobreza e ao abandono. Para um homem que havia passado anos acreditando que o mundo era apenas uma arena de disputas e conquistas, aquelas frases foram como um soco no peito, despertando sentimentos que ele já não lembrava que existiam. Cada linha parecia desarmá-lo, cada confissão parecia arrancar-lhe um pedaço das máscaras que construíra ao longo de sua vida, e de repente ele se viu curioso, intrigado e, acima de tudo, tocado por alguém que nem sabia quem era, mas que parecia conhecer sua própria solidão. Sem pensar, guardou o caderno no bolso do paletó,
como se tivesse encontrado um tesouro escondido que ninguém mais poderia ver, ou durante o trajeto de volta para casa, não conseguiu resistir à tentação de abrir novamente e ler em silêncio sob a luz fraca do carro, descobrindo ali um mundo de sonhos que contrastava violentamente com a frieza de sua própria vida. O Richard, acostumado a dormir cercado de luxo e silêncio, adormeceu naquela noite com o caderno ao lado da cama, como se fosse um talismã que trouxesse de volta algo que havia perdido muito tempo atrás, a capacidade de acreditar em algo além dos números, além do dinheiro, além da solidão disfarçada de poder. Enquanto isso, em um pequeno quarto úmido e gelado do outro lado da cidade, Sarah vasculhava a bolsa em desespero, percebendo que o caderno havia desaparecido. Sentiu o coração apertar, como se tivesse perdido não apenas folhas escritas, mas partes inteiras de sua vida, e chorou em silêncio ao lado de Erin, que dormia tranquila sem perceber a angústia de sua mãe de coração. Para aquela mulher simples, o caderno não era apenas um objeto, era seu porto seguro, sua memória, seu futuro escrito em sonhos, e a ideia de tê-lo perdido era como ser arrancada do pouco que ainda a mantinha de pé, ou sem imaginar que naquele exato momento um milionário lia suas palavras em segredo. Ela adormeceu com a promessa de procurar até encontrar, porque ninguém tira da gente o direito de sonhar, nem mesmo o destino. Na manhã seguinte, Sarah chegou cedo ao prédio com o coração disparado, os olhos aflitos vasculhando cada canto da sala onde acreditava ter deixado o caderno, mas nada estava lá, como se tivesse sido engolido pelo chão frio. Ela procurou nas gavetas, debaixo da mesa, até nos sacos de lixo já recolhidos, e ao não encontrar, sentiu como se o ar tivesse se tornado pesado demais para respirar. O segurança do prédio a olhou com estranheza quando a viu ajoelhada no carpete luxuoso, mas Sarah não se importou, pois aquele caderno não era apenas papel, era o retrato de sua alma. Com lágrimas nos olhos, recolheu-se em silêncio, engolindo a dor, sem imaginar que naquele exato momento ele estava guardado no cofre mais improvável, no bolso interno do terno impecável de Richard Bennet. Do outro lado da cidade, Richard não conseguia afastar os pensamentos sobre as páginas lidas na noite anterior, como se a voz desconhecida que escrevera cada palavra tivesse se instalado em sua mente. Ele se pegava relendo frases em meio a reuniões importantes, como se buscasse nelas um sentido maior que nenhum relatório financeiro poderia oferecer. Embora estivesse acostumado a olhar para pessoas apenas como peças de negociação, Richard sentia uma estranha necessidade de descobrir quem era a autora daquele caderno, ou mais do que curiosidade, era como se precisasse olhar nos olhos dela, porque havia encontrado nas páginas um reflexo de sua própria solidão escondida, e isso o incomodava. Enquanto isso, Sarah voltava para casa com os ombros pesados, o coração apertado pela ausência do caderno e pelo medo de ter perdido para sempre os registros de seus sonhos mais íntimos. Ao abraçar Erin, que correu sorridente em sua direção, percebeu que precisava fingir força, mesmo quando a alma estava despedaçada. Naquela noite, Sarah escreveu em pedaços soltos de papel o que lembrava dos sonhos que não queria perder, mas a cada linha sentia um vazio maior, como se nada pudesse substituir o caderno que a acompanhará por anos. Era como se tivesse perdido uma parte da própria memória, algo que ninguém mais poderia devolver. Richard, por sua vez, passou a levar o caderno consigo para todo lugar, lendo-o em silêncio no carro, no escritório e até antes de dormir, quase como um vício. E em segredo, começou a escrever anotações à margem, comentários que nunca teria coragem de dizer em voz alta, como se conversasse com aquela alma desconhecida através das páginas. Dias se passaram, e Sarah seguia procurando discretamente pelo caderno, perguntando-se se alguém o teria encontrado e jogado fora, sem saber que o milionário que ela mal ousava olhar nos olhos já havia transformado aquelas páginas em sua nova obsessão, e enquanto ela se sentia cada vez mais invisível, ele passava a vê-la em cada frase que lia, mesmo sem saber quem ela era. O destino, silencioso e calculado, começava a mover suas peças, unindo duas vidas tão distantes em torno de um caderno que não deveria estar nas mãos de Richard, mas que agora parecia ter encontrado exatamente o lugar onde precisava estar, prestes a revelar verdades que mudariam tudo.
Sara voltava cada noite ao mesmo escritório com a esperança secreta de que o caderno aparecesse milagrosamente em algum canto esquecido, mas quanto mais os dias passavam, mais aquela esperança se transformava em desespero silencioso, pois não era apenas um objeto perdido, era como se tivesse deixado cair a própria alma em mãos desconhecidas. Ela varria os corredores com o coração pesado, o olhar perdido, tentando disfarçar a dor diante dos colegas que sequer notavam sua presença, e ao mesmo tempo carregava nos pensamentos, lembrando-se de como a menina perguntava sempre antes de dormir: "Mamãe, amanhã você vai me contar mais um sonho bonito?" E agora Sara se via sem respostas, sem palavras, sem forças, como se a magia que as mantinha unidas tivesse sido arrancada de si, e em sua mente, uma pergunta martelava sem parar: em quem teria o caderno? E se alguém descobrisse segredos que nunca deveriam sair de seu coração? Enquanto isso, Richard Bennet parecia mergulhar cada vez mais fundo naquelas páginas, incapaz de ignorar a intensidade que elas transmitiam, como se cada linha fosse escrita para ele. Como se aquela voz anônima conhecesse mais do que qualquer pessoa que já fizera parte de sua vida, e em suas madrugadas solitárias, ele relia trechos que falavam de medo, de fé, de coragem em meio à miséria, e sentia uma mistura perturbadora de admiração e melancolia, pois descobria nas palavras da desconhecida uma força que ele próprio não possuía, apesar de todo o dinheiro e poder que carregava, e quanto mais lia, mais crescia dentro dele uma necessidade quase obsessiva de descobrir quem era a mulher por trás daquelas confissões, uma necessidade que se tornava perigosa, pois Richard nunca fora movido por emoção, apenas por lógica. E agora se via à beira de uma loucura suave que o impedia de pensar em outra coisa além daquele caderno. Em uma manhã chuvosa, ao chegar ao prédio, Sara foi chamada por uma das secretárias de andar para limpar rapidamente a sala principal antes de uma reunião antecipada. Ela entrou apressada, carregando baldes e panos, mas quando se deparou com a mesa impecavelmente arrumada, sentiu uma pontada no peito, pois era ali que havia deixado seu caderno, e a lembrança a fez estremecer como se revivesse o momento da perda. Sem perceber, Richard entrou na sala logo depois, de forma inesperada, e por alguns segundos seus olhos se cruzaram, os dela cheios de susto e os dele carregados de uma curiosidade estranha, como se buscasse decifrar um enigma invisível. Sara abaixou a cabeça imediatamente, corando de vergonha, sentindo-se ainda mais pequena diante da figura imponente do homem que controlava aquele universo que não era o seu. Richard permaneceu alguns instantes parado, observando a maneira humilde como ela se movia, e algo em seu peito apertou, uma sensação que não sabia nomear, como se já tivesse lido a essência daquela mulher sem nunca tê-la conhecido de verdade. Por um momento, sentiu o impulso de perguntar seu nome, de iniciar uma conversa simples, mas conteve-se, porque não havia lógica em expor sua estranha obsessão por um caderno de sonhos, e então apenas observou em silêncio até que ela saísse, carregando baldes e panos, sem imaginar que aquele encontro seria apenas o primeiro de muitos olhares não ditos, e no fundo de si, Richard começou a desconfiar que talvez a dona do caderno pudesse estar mais perto do que jamais imaginara. Naquela noite, Sara retornou para casa esgotada, mas algo dentro dela continuava inquieto, como se tivesse sentido na pele a presença de um olhar que atravessava sua alma. Erin correu para os seus braços, abraçando-a com a alegria pura de uma criança que não conhece o peso dos adultos, e pediu mais uma vez para ouvir sobre um sonho novo, mas Sara se calou por alguns segundos, lutando contra o nó na garganta, até finalmente inventar uma história curta sobre castelos no céu e jardins encantados. Apenas para ver os olhos da filha se iluminarem antes de dormir. Ao deitar-se ao lado dela, no entanto, não conseguiu segurar as lágrimas, perguntando a Deus em silêncio se algum dia teria de volta aquilo que havia perdido.
Richard, no mesmo horário, olhava pela janela de sua cobertura luxuosa, com o caderno aberto sobre a mesa de vidro, e pela primeira vez em anos deixou de lado relatórios e contratos para mergulhar em uma vida que não era a sua. Ao reler uma página onde a autora falava sobre seu medo de envelhecer sozinha, ele sentiu uma pontada que nunca havia admitido em voz alta. Pois mesmo cercado de riqueza, ele também temia o mesmo destino, e naquele instante percebeu que talvez a distância entre eles não fosse tão grande quanto os mundos em que viviam, e foi ali, naquela solidão, que Richard tomou uma decisão inesperada de não apenas descobrir quem era a dona do caderno, mas também se aproximar de sua verdade, custasse o que custasse. No dia seguinte, o destino pareceu brincar com os dois quando Sarah, distraída, deixou cair um lenço antigo no corredor do andar executivo, e Richard, ao passar minutos depois, encontrou o objeto no chão, pegando-o entre os dedos e sentindo um perfume suave que parecia carregar a mesma doçura das páginas que tanto lia, e em seu íntimo, uma suspeita começou a crescer. E seus olhos se voltaram imediatamente para a jovem empregada que havia visto dias antes, lembrando-se da maneira como ela abaixara a cabeça e evitara contato. Ainda não tinha certeza, mas algo em seu coração dizia que aquela mulher podia ser mais do que apenas uma funcionária invisível, podia ser a alma que lhe devolvera um sentido perdido. Sarah, por sua vez, não fazia ideia de que estava sendo observada com tanta intensidade, e seguia sua rotina com a dignidade silenciosa de quem já carregava o peso do mundo, mas dentro dela havia um turbilhão da sensação de perda, o medo de ser julgada se alguém tivesse lido suas confissões, e a esperança frágil de reencontrar o caderno a consumiam, roubando-lhe noites de sono, e embora tentasse esconder diária a dor que sentia, a menina percebia em seu olhar uma tristeza que não desaparecia. Mesmo quando ela sorria, e por vezes perguntava, mamãe, você ainda sonha? E Sarah apenas respondia com um beijo na testa, porque as palavras lhe faltavam. O suspense se intensificava como se uma corda invisível estivesse prestes a arrebentar, unindo duas vidas em torno de segredos escritos à mão. O Richard, agora dividido entre a razão que sempre guiara sua vida e a emoção que o caderno despertava, começava a elaborar maneiras de descobrir a verdade, enquanto Sarah caminhava cada vez mais aflita, acreditando que havia perdido para sempre o único elo com seus sonhos, e assim, entre encontros casuais e sinais silenciosos, a história preparava o palco para uma revelação que mudaria não apenas o destino deles, mas também a forma como cada um entendia o amor, a solidão e a força dos sonhos. Se você está sentindo o coração apertar com essa história, inscreva-se agora no canal, porque só aqui você encontra narrativas que tocam fundo, que arrancam lágrimas, e que lembram que até os sonhos mais impossíveis podem transformar destinos. Não perca os próximos capítulos, sua inscrição é o que mantém viva a missão de trazer até você histórias que poderiam ser a sua própria vida, contadas com emoção, intensidade e verdade. Richard Bennett já não era mais o mesmo homem frio que entrava em seu escritório apenas para assinar contratos e comandar reuniões, pois agora cada passo que dava era acompanhado pela lembrança silenciosa do caderno que repousava em sua mesa, como se fosse um espelho daquilo que ele sempre evitou encarar dentro de si mesmo, ou a cada palavra lida. Ele sentia a estranha sensação de que havia passado anos ignorando o essencial, e pela primeira vez começou a se perguntar se o verdadeiro poder não estava no dinheiro, mas na capacidade de sonhar, algo que aquela desconhecida parecia ter de sobra, mesmo vivendo com tão pouco. Sarah, por sua vez, passava as noites em claro, imaginando se alguém estaria rindo de suas palavras, se zombariam dos seus desejos secretos de um futuro melhor, e o medo de ser exposta a corroía, porque sabia que as pessoas não entendiam o coração de quem sonha alto apesar da miséria, e em seu íntimo,
Havia um conflito profundo entre o orgulho ferido e a esperança de que o caderno pudesse voltar, pois nele estavam não apenas sonhos, mas a prova de que ela ainda acreditava em milagres, mesmo depois de tantas portas fechadas. Cada vez que abraçava Erin antes de dormir, sentia a necessidade de lutar mais, de não desistir, ainda que tudo parecesse conspirar contra. Numa tarde cinzenta, quando a chuva castigava as janelas de vidro do prédio, Richard entrou na sala de reuniões carregando o caderno como se fosse um documento confidencial, mas em vez de guardá-lo, deixou-o sobre a mesa e ficou apenas olhando para a capa gasta e as letras frágeis que anunciavam o My Dreams, e naquela contemplação silenciosa sentiu algo que nunca havia experimentado. Respeito profundo por alguém que ousava escrever seus desejos mesmo sem ter nada, enquanto ele, dono de tudo, já não tinha sonhos para registrar, e foi nesse contraste brutal que seu coração começou a se abrir para uma verdade que sempre evitou: a riqueza não salva ninguém da solidão. Sarah entrou naquela mesma sala algumas horas depois, apenas para limpar o carpete e organizar cadeiras, mas quando percebeu a ausência momentânea do patrão, seu olhar se prendeu na mesa e, por um segundo, acreditou ver seu caderno ali. Lá aproximou-se com passos inseguros, mas antes que pudesse estender a mão, Richard retornou de repente. E a surpresa fez com que ela derrubasse o balde que carregava, espalhando água pelo chão. Apavorada, Sarah baixou-se imediatamente para limpar, pedindo desculpas em voz baixa, sem notar que Richard a observava com uma intensidade que a fazia tremer, porque naquele instante, ele começou a ter certeza de que aquela mulher humilde escondia um universo que precisava ser revelado. Richard poderia ter chamado a segurança, poderia ter se irritado com o acidente, mas algo dentro dele o impediu de agir com frieza, e em vez disso, ofereceu a própria mão para ajudá-la a levantar, um gesto simples que para Sarah foi tão inesperado quanto desconcertante. Ela, acostumada a ser invisível, sentiu o peso de um olhar que não a julgava, mas parecia buscar respostas em sua alma, e por alguns segundos ficou paralisada, sem saber se aceitava a mão estendida ou se recuava para preservar sua fragilidade. Quando finalmente se ergueu sozinha, sem tocá-lo, saiu rapidamente da sala, levando consigo o coração em disparada e a sensação de que havia algo estranho acontecendo. Do lado de fora, Sarah encostou-se à parede fria do corredor, tentando recuperar o fôlego, porque pela primeira vez na vida havia sentido que não era apenas uma sombra no mundo de alguém tão poderoso, mas sim uma presença notada. Ela não sabia explicar, mas aquele olhar de Richard a havia atravessado como uma flecha, revelando sua vulnerabilidade mais íntima. E isso a deixava dividida entre o medo e uma esperança escondida que se recusava a morrer. Não imaginava, porém, que dentro da sala, Richard segurava firme o caderno, certo de que estava cada vez mais perto de descobrir a verdade. Naquela noite, Sarah tentou se distrair cozinhando algo simples para Erin, mas sua mente voltava o tempo todo para o encontro inesperado. Como se o toque que não aconteceu tivesse deixado marcas invisíveis em sua pele. Erin, observando a mãe em silêncio, perguntou baixinho: "Mamãe, você está pensando nos seus sonhos?" E essa frase foi como um soco em sua alma, porque sim, ela pensava o tempo todo nos sonhos perdidos, mas não tinha coragem de admitir à filha que seu coração estava despedaçado, e em vez disso, sorriu com doçura e contou uma nova história inventada, porque não queria que a menina crescesse acreditando que os sonhos morrem na pobreza. Enquanto isso, Richard caminhava sozinho pelos corredores de sua cobertura, incapaz de tirar da mente a imagem da jovem que se abaixava apavorada para limpar o chão, e cada vez que fechava os olhos, ele via nela a mesma força silenciosa que transbordava nas páginas do caderno. Sentia que o destino o empurrava para um encontro inevitável, mas ao mesmo tempo,
A razão gritava para que não cruzasse a linha invisível entre patrão e empregada, contudo, o coração, rebelde e faminto, já havia tomado uma decisão silenciosa. Dele iria descobrir a verdade, mesmo que tivesse que enfrentar o próprio medo de sentir. No quarto de Erin, Sarah observava a filha adormecer abraçada ao urso de pelúcia gasto, e sentiu um aperto profundo ao perceber que aquela criança merecia mais do que ela podia oferecer, merecia o futuro brilhante que estava registrado nas páginas desaparecidas do caderno, e foi nesse silêncio quebrado apenas pela respiração tranquila da menina que Sarah tomou coragem de orar, pedindo a Deus um milagre, um pequeno sinal de que ainda valia a pena acreditar. Naquele mesmo instante, em outra parte da cidade, Richard abria novamente o caderno e lia em voz baixa uma frase que mudaria tudo. Um dia, alguém vai acreditar em mim, mesmo quando o mundo inteiro me ignorar. Essa frase ecoou dentro de Richard como um trovão, e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu lágrimas escorrerem sem controle, não de tristeza, mas de reconhecimento, como se aquela desconhecida tivesse escrito exatamente o que ele, no fundo, sempre desejou: ser visto de verdade. Naquele momento, não havia mais volta, pois seu coração estava decidido a encontrar a dona daquelas palavras, custasse o que custasse, mesmo que isso significasse desafiar tudo aquilo que sempre acreditou sobre poder, orgulho e distância entre mundos. Na manhã seguinte, Richard chegou cedo ao escritório, mas não para assinar contratos ou checar relatórios, e sim porque não conseguia mais controlar a ansiedade de rever o caderno e encontrar nele alguma pista definitiva sobre a identidade da autora, já que cada página parecia falar diretamente com suas feridas mais profundas. Como se aquela pessoa misteriosa tivesse a chave para abrir portas que ele havia trancado há décadas, e isso o perturbava mais do que qualquer negociação de milhões poderia perturbá-lo, porque dinheiro ele tinha em excesso, mas sentido, esse sim, estava faltando em sua vida havia muito tempo. Sarah, exausta pela noite mal dormida, entrou no prédio com passos lentos, mas determinada a manter a cabeça erguida, porque apesar da dor de não ter o caderno em suas mãos, sabia que precisava continuar trabalhando, afinal, Erin dependia dela para tudo. No fundo, cada corredor que atravessava lhe trazia a esperança secreta de encontrar seu tesouro perdido. Mas a razão insistia em lembrá-la de que pessoas como ela não tinham direito a milagres, e essa dualidade a corroía, como se estivesse presa entre desistir de sonhar e continuar acreditando contra toda a lógica. Enquanto Sarah limpava discretamente as salas, Richard a observava de longe, sem se anunciar, estudando cada gesto, cada expressão de cansaço em seu rosto, e quanto mais a via, mais sentia que sua intuição não o enganava, havia algo nela que conectava diretamente com as palavras do caderno, e isso o fazia arder em curiosidade, como se fosse um investigador diante de um mistério impossível de ignorar. Ele sabia que estava ultrapassando a linha da razão, mas também sentia que, pela primeira vez, se importava genuinamente com alguém além de si mesmo, e esse era um sentimento novo, quase assustador. Sarah, por sua vez, carregava um turbilhão interno, porque começava a notar que o patrão a olhava de forma diferente, como se enxergasse algo além da aparência simples e do uniforme gasto que usava. Essa percepção a deixava em alerta, dividida entre o receio de ser alvo de algum tipo de humilhação e o medo ainda maior de acreditar que poderia haver algo verdadeiro naquela atenção inesperada, e enquanto tentava afastar os pensamentos, continuava a trabalhar, sem perceber que cada movimento seu era acompanhado de perto por olhos que já não sabiam se buscavam respostas ou simplesmente estavam sendo cativados. Numa noite silenciosa, Richard decidiu levar o caderno para casa novamente, mas desta vez, em vez de apenas ler,
Começou a escrever algumas respostas nas páginas em branco, como se estivesse dialogando com o autor invisível. Perguntou o que a fazia acreditar em milagres, contou sobre sua própria solidão disfarçada atrás de cifras e contratos, e confessou que também, em segredo, sonhava em ser encontrado por alguém que o visse além do título de milionário, revelando assim uma fragilidade que jamais havia exposto a ninguém, porque aprenderá desde cedo que vulnerabilidade era sinal de fraqueza. Enquanto escrevia, uma estranha sensação de liberdade o invadia, porque pela primeira vez não estava preocupado com julgamentos ou máscaras sociais, apenas com a verdade que jorrava do fundo de sua alma. Naquele momento, Richard descobriu que as palavras tinham poder de curar, que os sonhos de uma desconhecida estavam ajudando a resgatar os pedaços quebrados de sua própria história. E essa revelação foi tão avassaladora que ele percebeu que precisava encontrar essa mulher, não apenas para agradecer, mas porque sabia que sua vida já não seria a mesma sem ela. Do outro lado da cidade, Sarah acordou de um pesadelo onde procurava desesperadamente por Erin em meio a ruas escuras e cheias de vozes que zombavam dela, e acordou suada, com lágrimas nos olhos, agarrada ao peito da filha que dormia tranquila ao seu lado, e esse sonho a deixou ainda mais fragilizada, porque parecia um presságio de que poderia perder o pouco que tinha. E a ausência do caderno só aumentava a sensação de que o destino estava brincando cruelmente com sua fé. No entanto, quando olhou para Erin adormecida, prometeu a si mesma que, acontecesse o que acontecesse, nunca deixaria de lutar por aquela criança. No escritório, o destino começou a dar seus primeiros sinais de revelação quando Richard esqueceu o caderno aberto sobre a mesa, numa página em que havia escrito sua resposta para a autora desconhecida, e quando Sarah entrou para limpar, não pôde evitar notar as palavras recém-escritas. Aproximou-se com cautela, e ao ler a caligrafia firme que não era a sua, sentiu o corpo inteiro tremer. Porque aquilo significava que alguém havia encontrado seu caderno, alguém estava lendo seus sonhos secretos. E, pior, respondendo a eles, como se tivesse invadido o lugar mais sagrado de sua alma. Sarah recuou assustada, quase derrubando a cadeira, e o medo tomou conta de seus pensamentos. Quem seria capaz de fazer isso? Quem estaria mexendo naquilo que para ela era tão íntimo? Ao mesmo tempo, uma parte silenciosa de seu coração batia mais forte, porque havia algo nas palavras escritas que transmitia sinceridade, como se quem as escreveu também fosse alguém perdido em busca de respostas, e entre o pânico e a esperança, ela se viu paralisada, sem coragem de pegar o caderno de volta, mas também incapaz de ignorar o fato de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando Richard entrou de repente encontrou Sarah parada diante da mesa, olhando para o caderno, sentiu um choque percorrer seu corpo, porque percebeu que estava diante da verdade que vinha buscando. Não havia mais dúvidas, era ela, a jovem que limpava seus corredores à noite, a autora das palavras que estavam curando sua alma. Naquele instante, o silêncio se tornou pesado, os olhares se cruzaram, e ambos entenderam, sem dizer uma palavra, que o destino acabará de unir dois mundos completamente opostos, e que dali em diante nada mais seria como antes. O ar ficou denso no instante em que Richard e Sarah se encararam diante da mesa, cada um absorvendo o impacto silencioso daquele momento, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar a tensão que pairava entre eles. Sarah sentiu o coração disparar, o medo de que sua vida inteira fosse exposta de repente esmagando-a, enquanto Richard lutava contra a necessidade de dizer algo, qualquer coisa, mas ao mesmo tempo compreendia que palavras poderiam arruinar a magia daquele encontro, que a verdade ainda precisava ser revelada com cuidado. Naquele instante, ambos perceberam que algo muito maior do que atração ou curiosidade os unia. Era o destino,
trabalhando de forma invisível, mas poderosa, para aproximar duas almas que jamais deveriam ter se encontrado por acaso, mas que, de alguma forma, precisavam aprender a confiar uma na outra antes que qualquer sentimento pudesse nascer. Sarah desviou os olhos, sentindo o peso do silêncio, e caminhou lentamente para pegar o caderno, mas hesitou, como se tocá-lo significasse abrir portas para segredos que ainda não estava pronta para confrontar. O Richard deu um passo à frente, mas parou, respeitando a distância que ela claramente tentava manter, percebendo que qualquer gesto precipitado poderia quebrar a frágil barreira que ainda existia entre eles. Ambos respiravam fundo, e no ar pairava a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer, algo que transformaria não apenas o relacionamento deles, mas também a forma como cada um via a própria vida e os sonhos que carregava, e mesmo sem perceber, cada pequeno gesto se tornava carregado de significado, de tensão e de emoção intensa, criando um clima quase irrespirável dentro daquela sala silenciosa e iluminada apenas pela luz natural que entrava pelas grandes janelas de vidro. Richard finalmente falou, com a voz baixa, firme, mas carregada de uma emoção contida que Sarah jamais esperaria ouvir de alguém como ele. Sarah, você escreveu tudo isso? A simples menção de seu nome fez com que ela recuasse ainda mais, sentindo uma mistura de vergonha, surpresa e incredulidade. Porque jamais imaginou que ele soubesse seu nome ou que tivesse lido cada detalhe de seus sonhos e medos. Seu corpo inteiro tremeu, e por alguns segundos, ela não conseguiu articular uma palavra. Apenas segurava o caderno como se fosse um escudo capaz de protegê-la de tudo que poderia vir, do julgamento, da incredulidade ou até mesmo de sentimentos que ainda não compreendia completamente, mas que começavam a crescer dentro dela de maneira impossível de ignorar. Richard aproximou-se mais um passo, mas sem invadir o espaço de Sarah, apenas deixando claro que queria entender, conhecer, e não assustar. Seus olhos não eram de crítica, mas de admiração, e ainda assim Sarah sentiu o peso de uma dúvida esmagadora de por que ele estaria interessado em uma empregada como ela, uma mulher simples, sem posses, sem status, apenas com sonhos escritos em um caderno que poderia ter sido descartado por qualquer um. Essa pergunta martelava sua mente, criando uma barreira emocional quase impossível de atravessar, e ela recuava constantemente, como se precisasse proteger não apenas sua própria dignidade, mas também os fragmentos de esperança que ainda carregava para Erin e para si mesma. Enquanto isso, Richard respirava fundo, percebendo que aquele silêncio e aquela desconfiança eram naturais, porque ele também entendia que nunca havia sido fácil confiar em alguém, e que para Sarah era ainda mais complicado, pois seu mundo era feito de cautela e medo constante de perder tudo. No entanto, algo em seu coração dizia que ela precisava de proteção, mas também de coragem, e que apenas ao se abrir com ele poderia descobrir que não estava sozinha, mesmo em meio a uma vida de dificuldades e perdas. E assim, em cada olhar, em cada gesto contido, Richard tentava transmitir não apenas respeito, mas também a promessa silenciosa de que ele jamais violaria sua intimidade ou exploraria seus sonhos sem permissão. Sarah finalmente respirou fundo, abrindo o caderno apenas um pouco, e Richard recuou instintivamente, deixando que ela tomasse a iniciativa, percebendo que confiança não poderia ser imposta, e sim conquistada. Suas mãos tremiam levemente ao tocar as páginas, e Richard acompanhava cada movimento com o coração apertado. Porque cada linha lida novamente reforçava a sensação de que aquela mulher tinha algo extraordinário, algo que ele jamais encontraria no mundo do poder e da riqueza que conhecia. Era como se cada palavra fosse uma ponte entre suas almas, e ao mesmo tempo, uma prova de que sonhos e esperanças podiam, de fato, unir mundos diferentes de forma quase milagrosa.
O silêncio entre os dois começou a se transformar em uma presença tangível, carregada de emoção contida, como se o espaço da sala estivesse pulsando com a tensão crescente entre eles. Sarah, sentindo-se estranhamente vulnerável, decidiu falar, e sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu nunca pensei que alguém pudesse ler isso, e muito menos se importar. Richard sorriu levemente, com uma suavidade rara em sua postura normalmente rígida, e respondeu, eu não apenas li, Sarah, eu senti cada palavra. E, de alguma forma, você me fez perceber coisas sobre mim que eu já havia esquecido, coisas que dinheiro algum poderia me dar. A cada troca de palavras, a barreira entre medo e confiança começou a se romper, lentamente, como se ambos estivessem dançando em torno de um precipício emocional, onde apenas um gesto poderia determinar se caíam juntos ou se afastavam para sempre. Sarah percebeu que Richard não era apenas um homem de negócios frio, mas alguém capaz de se emocionar com a fragilidade e a sinceridade de outra pessoa, e isso despertou nela uma curiosidade e uma esperança que há muito não sentia. Ela respirou fundo, deixando um pouco de desconfiança de lado, embora ainda mantivesse reservas, porque sabia que confiar era um risco, mas que talvez valesse a pena se o coração pedisse. Richard, percebendo que cada gesto e cada palavra de Sarah carregava tanto medo quanto coragem, decidiu dar um passo ousado, mas cuidadoso, oferecendo não apenas atenção, mas também uma promessa silenciosa. Ele seria alguém em quem ela poderia confiar, mesmo que ainda não estivesse pronta para acreditar totalmente. Naquela noite, entre olhares contidos e respirações profundas, os dois descobriram que a linha tênue entre desconfiança e vínculo emocional podia ser atravessada, e que o caderno agora não era apenas um objeto perdido, mas o elo invisível que começava a unir duas vidas tão diferentes, ao mesmo tempo, tão complementares. E assim, o dia terminou com ambos sentindo algo novo e incerto, medo, esperança, curiosidade, e um desejo silencioso de se conhecerem mais, de atravessar barreiras e permitir que seus corações encontrassem algo que nunca imaginaram ser possível. O caderno continuava sobre a mesa, testemunha silenciosa de um primeiro contato carregado de tensão e emoção, pronto para ser o catalisador das próximas descobertas, das próximas verdades, e do primeiro passo real de uma história que prometia transformar completamente o destino de Sarah, de Erin e de Richard, deixando claro que quando os sonhos se encontram com a coragem, milagres podem acontecer. O silêncio que pairava na sala de Richard era diferente desta vez, não mais pesado e tenso, mas carregado de expectativa e curiosidade. Sarah permaneceu perto da mesa, com o caderno apertado contra o peito, sentindo o calor da presença dele e, pela primeira vez, a estranha sensação de que poderia se permitir confiar, mesmo que só por alguns minutos. Enquanto Richard se aproximava lentamente, com um sorriso contido e os olhos fixos nos dela, transmitindo algo que palavras jamais conseguiriam expressar, um reconhecimento profundo de sua coragem, de sua vulnerabilidade, e da força silenciosa que a mantinha de pé apesar de todas as adversidades que enfrentava. Ela respirou fundo e finalmente quebrou o gelo, olhando diretamente para ele e dizendo, com a voz suave, quase trêmula, eu não sabia que alguém realmente se importaria com essas palavras. Pensei que seriam apenas ignoradas, esquecidas, ou pior, ridicularizadas. Richard inclinou a cabeça, observando cada traço de expressão em seu rosto, e respondeu com sinceridade absoluta, e nunca. Eu senti cada linha como se você estivesse falando comigo diretamente, e não há nada mais poderoso do que alguém ter coragem de expor seus sonhos e medos sem pedir desculpas. Sarah se surpreendeu com a intensidade do que ouviu, e sentiu seu coração bater mais rápido,
porque aquela era a primeira vez que alguém a compreendia de forma tão completa, sem julgamentos, sem reservas, apenas observando a essência de quem ela realmente era. Richard se sentou na cadeira em frente a ela, mantendo uma distância respeitosa, mas de forma que pudesse sentir a presença de Sarah, e continuou: sabe, lendo seus sonhos, percebi que você tem algo que muitos adultos jamais terão, da capacidade de acreditar, mesmo quando tudo ao redor insiste em dizer que não é possível. E isso é extraordinário. Sarah corou levemente, desviando os olhos por um instante, mas sentindo que dentro dela uma chama antiga, quase esquecida, começava a se reacender, porque ninguém havia dito algo tão verdadeiro e intenso a respeito de sua alma, mesmo com a humildade e o medo que carregava, algo nela começou a se abrir, permitindo que a vulnerabilidade coexistisse com um sorriso tímido que surgia em seus lábios. Ela respirou fundo, reunindo coragem, e perguntou com delicadeza: você realmente acredita que sonhos assim podem mudar a vida de alguém? Richard inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os antebraços na mesa, e respondeu com firmeza, mas com ternura: já acredito, porque você me mostrou que palavras, quando escritas com sinceridade e paixão, podem mover coisas que dinheiro e poder jamais conseguiriam. Você me fez perceber que sonhos não são apenas ilusões, Sarah, são caminhos. Sarah sentiu o impacto daquelas palavras como se fossem um vento fresco atravessando sua alma cansada, e pela primeira vez permitiu-se imaginar que, talvez, aqueles dois mundos tão distintos pudessem realmente se conectar, não apenas pelo caderno, mas pelas pessoas que haviam se tornado através dele. O clima na sala mudou lentamente, de tensão e desconfiança para algo mais suave, quase íntimo, e Richard, percebendo o efeito de suas palavras, decidiu revelar um pouco mais de si. Eu vivi grande parte da minha vida cercado de luxo, mas sozinho. Aprendi que dinheiro compra conforto, mas nunca amor, nunca compreensão, nunca alguém que realmente veja quem você é. Sarah observava atentamente, sentindo que havia uma sinceridade rara em cada frase, e percebeu que aquela era uma oportunidade única de conhecer alguém de forma genuína, alguém que podia enxergá-la não apenas como uma empregada, mas como uma mulher inteira, com sonhos, medos e coragem, e ao ouvi-lo, algo dentro dela começou a se desfazer, dissolvendo barreiras emocionais que até então pareciam intransponíveis. Ela respirou fundo, sentindo a coragem finalmente florescer, e disse com um leve sorriso: e nunca me disseram algo assim, ninguém realmente se importou com meus sonhos, nem mesmo minha própria família às vezes. Eu sempre senti que precisava lutar sozinha. Richard inclinou-se um pouco mais, aproximando-se respeitosamente, e falou com ternura: então permita-se acreditar que não precisa mais lutar sozinha, Sarah. Não apenas com os sonhos, mas com a vida. E eu não digo isso por educação ou gentileza, digo porque senti cada palavra sua, cada linha do seu caderno, e entendi que você merece alguém ao lado que valorize cada pedaço de você. Sarah sentiu uma mistura de surpresa e calor percorrer seu corpo, como se aquela verdade fosse simultaneamente inesperada e inevitável, e percebeu que o vínculo entre eles se fortalecia a cada frase, a cada respiração compartilhada. O caderno permanecia sobre a mesa, silencioso, testemunha do que acontecia, como se ele próprio soubesse que aquele encontro não era apenas sobre palavras escritas, mas sobre almas que se encontravam. O Richard apontou discretamente para uma página aberta e disse: você percebe que me ensinou algo que eu havia esquecido, sobre acreditar, sobre sentir, e talvez sobre me permitir ser feliz novamente. Sarah olhou para ele, os olhos brilhando, e respondeu: vi, você me ensinou que mesmo os mundos
mais diferentes podem se encontrar, que não é preciso ter medo de sonhar junto de alguém que talvez valha a pena. Nesse instante, algo silencioso e poderoso começou a nascer entre eles, como uma dança de almas que se reconheciam e se permitiam sentir além das diferenças e barreiras que os separavam. Richard deu um leve sorriso, aproximando-se ainda mais, e disse: então, se você permitir, Sarah, eu gostaria de caminhar ao seu lado, não apenas nas páginas do caderno, mas na vida real, descobrindo seus sonhos, e quem sabe, ajudando a realizá-los. Sarah sentiu o coração disparar, uma mistura de alegria e incredulidade, e respondeu, baixinho: eu acho que gostaria disso também, mas não sei se consigo acreditar totalmente ainda. Richard segurou o olhar dela, transmitindo paciência e compreensão, sem pressa, permitindo que ela sentisse que podia se abrir no próprio tempo, e nesse gesto simples, silencioso, mas intenso, nasceu uma promessa implícita, carregada de esperança e emoção pura. Por fim, a conversa terminou, mas deixou um rastro de encantamento e expectativa, como se ambos soubessem que aquele momento havia mudado algo dentro de cada um. Sarah recolheu o caderno com cuidado, mas desta vez não havia medo, apenas respeito e uma pontinha de entusiasmo pelo que poderia vir. Richard, observando cada gesto seu, sentiu-se mais conectado do que jamais imaginara ser possível, percebendo que aquele elo invisível feito de palavras, sonhos e coragem havia se tornado a ponte entre dois corações que finalmente começavam a se entender, a se valorizar e, quem sabe, a se amar. O dia começou com nuvens carregadas sobre a cidade, refletindo o turbilhão de pensamentos na mente de Sarah, que sentia que algo estava prestes a sair do controle, e enquanto limpava a sala de reuniões, não conseguia deixar de pensar nas palavras de Richard, no olhar intenso e nas promessas silenciosas que ele havia feito, mas ao mesmo tempo, um medo antigo se infiltrava em seu peito. Será que não fui longe demais? Quem sou eu para sonhar com alguém como ele? O caderno repousava na mesa, um testemunho silencioso de sua vida simples e solitária, e ela sentia que a magia criada por aquelas páginas agora podia transformá-la de forma irreversível, algo que sua mente cautelosa e seu coração fragilizado não sabiam lidar de imediato, criando um nó no estômago que a fazia tremer enquanto ajustava a cadeira e respirava fundo tentando se recompor. Richard entrou na sala com passos suaves, mas firmes, como se a gravidade do momento carregasse cada um de seus movimentos, e ao vê-la recuada, com o corpo tenso e o olhar distante, percebeu imediatamente que algo a assustava, mas não sabia exatamente o que. Ele se aproximou, tentando transmitir segurança, mas Sarah desviou o olhar e disse, quase sussurrando, eu não sei se deveria ter deixado meus sonhos chegarem tão longe, talvez eu devesse me contentar com a vida que sempre tive. Richard, surpreso com a confissão, sentiu uma mistura de ternura e determinação, percebendo que aquele era o momento de mostrar que os limites que Sarah colocava em si mesma eram apenas muros imaginários, construídos por medos antigos, e que ele estava ali para ajudá-la a derrubá-los. Antes que pudesse responder, o telefone tocou, e um aviso inesperado veio do escritório principal. Um dos investidores havia questionado abruptamente uma decisão recente, e a situação ameaçava causar turbulência na rotina corporativa de Richard. Era um problema externo, real, que demandava sua atenção imediata. E por um instante a realidade invadiu a atmosfera de conexão que se criará. Sarah sentiu o pânico aumentar, interpretando o caos do lado de fora como um sinal de que seus sonhos poderiam trazer problemas que não estava pronta para enfrentar, e um frio percorreu sua espinha, lembrando-lhe que sua vida sempre fora simples e previsível, e que talvez agora estivesse se expondo demais, abrindo-se para riscos que iam muito além do que estava acostumada a suportar. Richard respirou fundo,
percebendo o efeito que o estresse do momento tinha sobre Sarah, e decidiu manter a calma, aproximando-se e tocando levemente sua mão sobre a mesa, um gesto que transmitia firmeza, segurança e a promessa de que ela não precisava enfrentar nada sozinha. Ele disse com voz baixa, mas intensa: Sarah, isso não é culpa sua, e nem significa que você errou em sonhar. O mundo lá fora pode ser complicado, mas aqui nós podemos lidar juntos. Ela sentiu a mão dele sobre a sua, e algo dentro dela rompeu a barreira do medo, uma centelha de coragem misturada com desejo, e pela primeira vez permitiu-se acreditar que talvez não estivesse sozinha para enfrentar os riscos da vida ou da própria emoção. A tensão continuava, porque o aviso no telefone permanecia e o escritório parecia vibrar com a urgência da situação externa, mas Richard, percebendo o impacto emocional sobre Sarah, decidiu retomar a conversa que ambos precisavam ter, e inclinou-se levemente para a frente, mantendo contato visual e disse: olhe para mim, Sarah. Eu li suas palavras, eu senti seus sonhos, e nada que aconteça lá fora muda o que eu vejo aqui. Você é forte, corajosa e merece viver cada uma dessas coisas que escreveu. Sarah, ouvindo aquelas palavras, sentiu que o medo que carregava há tanto tempo começava a se dissipar, substituído por uma sensação de alívio e calor. Como se o toque dele e as palavras sinceras tivessem acendido um fogo interno que ela jamais ousou reconhecer. Ela respirou fundo, permitindo-se finalmente relaxar, e murmurou: nunca pensei que alguém pudesse acreditar tanto em mim, e agora, com você aqui, não sei se devo temer ou me entregar. Richard sorriu, um sorriso carregado de emoção, e respondeu com suavidade: não há necessidade de temer quando estamos juntos, Sarah. E se há algo que precisamos aprender, é que não devemos ter medo de nos entregar ao que sentimos, mesmo quando parece impossível. O olhar que trocaram nesse instante foi carregado de intensidade, cada gesto transmitindo desejo, admiração e a percepção de que aquela conexão estava prestes a se tornar irresistível, impossível de ignorar. O ambiente, antes pesado pelo medo de Sarah e pela urgência externa, começou a se dissolver em uma atmosfera eletrizante, onde cada respiração compartilhada carregava a promessa de algo novo. O toque de mãos, agora levemente entrelaçadas, transmitia segurança e tentação simultaneamente, e o silêncio que pairava entre eles era mais eloquente do que qualquer palavra. Falando de desejos contidos, de confiança surgindo e de uma atração que não podia mais ser negada, Sarah sentiu o coração acelerar. O corpo inteiro respondendo à presença dele, enquanto Richard percebia que a paixão que crescia entre eles agora era impossível de conter, e que cada segundo sem contato seria um desafio para a razão e para o controle que ambos haviam tentado manter. O caderno, repousando aberto sobre a mesa, parecia testemunhar silenciosamente aquela transformação, como se cada página se tornasse um símbolo da união que surgia entre eles. Sarah olhou para Richard, hesitando por um instante, mas sentiu que podia confiar naquele homem que não apenas a compreendia, mas também a desejava com respeito e intensidade, e naquele momento, algo dentro dela se rendeu, permitindo-se sentir não apenas admiração e segurança, mas uma paixão crescente, incontrolável, que a consumia de dentro para fora, trazendo calor e excitação ao mesmo tempo em que dissolvia o medo antigo que sempre a acompanhará. Richard, percebendo a rendição silenciosa de Sarah, aproximou-se com cuidado, inclinando-se levemente e dizendo, com a voz rouca de emoção: Sarah, eu quero que você saiba que estou aqui, não apenas por hoje, não apenas por este momento, mas porque você mexeu comigo de uma forma que nunca pensei ser possível. Sarah, sentindo a intensidade dele, não conseguiu mais segurar o impulso, e respondeu com um sussurro: Richard, eu também, nunca pensei que pudesse sentir algo assim, mas agora não.
Consigo negar, nesse instante, o mundo externo desapareceu, a urgência do telefone, os problemas da rotina, todos os medos antigos, se desfizeram, e restava apenas a intensidade da conexão entre eles, a paixão que se tornava impossível de controlar, e o caderno que, silencioso, selava o elo que finalmente se tornava indestrutível. Aquele momento marcou uma virada decisiva na vida de ambos, e Sarah finalmente compreendeu que sonhar não era um risco, mas uma ponte para a felicidade, enquanto Richard percebeu que o poder mais verdadeiro não estava no dinheiro ou no controle, mas na capacidade de se permitir amar e ser amado. O caderno, as palavras, os medos e os desejos convergiam naquele instante em que a paixão tomou conta, transformando tudo que antes era incerteza em um fogo ardente de emoção, desejo e a certeza de que, finalmente, dois corações destinados a se encontrar haviam encontrado não apenas companhia, mas a intensidade de um amor que não podia mais ser contido. Depois do turbilhão do dia, Sarah e Richard permaneceram na sala, ainda com o caderno aberto entre eles, como se ele fosse a ponte entre o que sentiam e o que ainda precisavam descobrir um sobre o outro. A respiração de ambos estava pesada, misturando excitação, tensão e uma conexão silenciosa que ia muito além de palavras ou gestos, tocando diretamente na essência de seus corações. Sarah, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia se permitir ser inteira, sem medo de julgamento, e Richard percebeu que nunca havia conhecido alguém capaz de despertar emoções tão puras e intensas com a simples presença, com a coragem de sonhar, escrever e sentir. Ela finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa e trêmula, confessando: Richard, eu nunca imaginei que alguém pudesse se importar tanto, ou sentir tanto, por palavras minhas fragilidades. Richard segurou a mão dela, firme, transmitindo calma e desejo ao mesmo tempo, e respondeu: Sarah, não é apenas sobre palavras. É sobre quem você é, cada detalhe, cada sonho, cada medo. Eu quero estar aqui, não para julgar, mas para compartilhar isso tudo com você, para sentir com você. A intensidade daquilo fez o coração de Sarah disparar, e uma centelha de paixão começou a crescer silenciosamente, envolvendo cada gesto, cada olhar, como se o tempo tivesse parado apenas para eles. Ela respirou fundo, aproximando-se levemente, permitindo-se sentir a presença dele de forma plena, e disse: Eu nunca me permiti sentir algo assim. Sempre vivi com medo, sempre sozinha, mas agora, com você, é diferente. Richard inclinou-se, o rosto próximo ao dela, sem pressa, transmitindo confiança, e respondeu: será sempre diferente, Sarah, se você me deixar. Eu não quero apenas os seus sonhos, quero você inteira, com cada medo, cada desejo, cada parte que sempre escondeu. Nesse instante, Sarah sentiu a barreira que separava seus mundos começar a dissolver-se, deixando espaço para algo poderoso, incontrolável, que ia além do caderno, das palavras, do medo e da paixão que crescia silenciosa e irresistível entre eles. O caderno, agora quase esquecido sobre a mesa, parecia ter cumprido seu papel, unir duas almas tão diferentes, mas tão complementares. Richard aproximou ainda mais seu rosto, olhando nos olhos dela com intensidade, e disse: Você entende que, quando duas pessoas se encontram assim, tudo muda. Nada mais parece impossível, nada mais parece distante, apenas nós. Sarah sentiu cada palavra reverberar em seu peito, o calor da voz dele, a proximidade, e por um instante todo o medo desapareceu, substituído por um desejo crescente de se entregar, de permitir que aquela paixão tomasse conta, sem limites, sem barreiras, como se fosse a única verdade que importava naquele momento. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir o toque de Richard, o calor dele tão próximo,
e murmurou: nunca pensei que fosse possível sentir algo assim, tão intenso, tão verdadeiro. Ele sorriu, delicadamente, acariciando sua face, e respondeu: é exatamente por isso que estamos aqui, Sarah, para viver o que sempre foi nosso, mesmo antes de saber, mesmo antes de sonhar, mesmo antes do caderno nos unir. A tensão se transformou em desejo, o desejo em paixão, e a paixão em uma energia silenciosa que os envolvia por completo, tornando cada segundo eterno, cada toque inesquecível, cada respiração compartilhada uma prova de que algo profundo estava nascendo entre eles. Sarah sentiu o corpo inteiro reagir, o coração batendo acelerado, a mente tentando processar tudo o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo, rendendo-se àquilo que não podia ser controlado. Richard, percebendo cada reação, aproximou-se ainda mais, segurando sua mão, depois seu rosto, e disse: não tenha medo, Sarah. Não há nada a temer aqui, apenas sentir cada instante. Ela respirou fundo, rendendo-se à intensidade do momento, deixando que a emoção e o desejo guiassem cada gesto, cada pensamento, cada parte de seu ser, permitindo que aquela paixão finalmente se manifestasse sem reservas, sem barreiras, sem dúvida. O tempo parecia ter parado na sala iluminada, com o caderno silencioso testemunhando a entrega completa de dois corações que finalmente se encontravam. Sarah abriu os olhos, encarando Richard com ternura e desejo, e ele respondeu com um olhar profundo, transmitindo confiança, desejo e promessa simultaneamente. Cada toque, cada gesto, cada sussurro transformava-se em conexão visceral. E eles se aproximaram ainda mais, como se o mundo exterior não existisse, como se o passado, as inseguranças e a rotina tivesse desaparecido, deixando apenas o presente, o instante em que se descobriam, se desejavam e se permitiam sentir. Richard segurou suas mãos, baixando lentamente o rosto para encostar a testa na dela, e disse suavemente: Sarah, você não está sozinha mais. Nunca mais. Sarah sorriu, emocionada, sentindo uma onda de calor percorrer todo o corpo, e respondeu: vi, você não está sozinho também, e eu quero estar com você de verdade. Naquele instante, o espaço entre eles desapareceu, e a paixão tornou-se incontrolável, consumindo o medo, a dúvida e a solidão, transformando cada respiração compartilhada em uma promessa silenciosa de entrega total e descoberta mútua. A sala ficou silenciosa, exceto pelos batimentos de seus corações, agora sincronizados, e o caderno permanecia aberto sobre a mesa, símbolo de um elo que ultrapassava palavras e páginas. Sarah e Richard permaneceram ali, próximos, respirando juntos, olhando nos olhos um do outro, sentindo que aquele momento mudaria para sempre suas vidas, porque finalmente haviam descoberto que sonhos podem se tornar realidade, que a paixão pode nascer mesmo nos lugares mais inesperados, e que quando duas almas se encontram, nada consegue impedir a conexão verdadeira, intensa e arrebatadora que agora os unia. O sol começava a mergulhar no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, quando Richard chamou Sarah para um encontro inesperado, mas carregado de significado. Ele a convidou para a beira do Lago Jenkins, um lugar sereno, rodeado por margaridas que balançavam suavemente com a brisa, e que parecia existir apenas para aqueles que buscavam paz, amor e a promessa de um recomeço. Sarah chegou, o coração acelerado, vestida com simplicidade, mas carregando uma beleza que só o amor verdadeiro poderia revelar, e ao avistar Richard esperando entre as flores, sentiu como se o mundo tivesse se transformado em um quadro vivo, pintado exatamente para eles. Richard estendeu a mão, sorrindo com ternura, e disse: Sarah, eu queria que este lugar fosse só nosso, para começarmos algo novo, juntos. Ela aceitou a mão dele,
sentindo o calor de seus dedos entrelaçados nos seus, e percebeu que a ansiedade do passado, os medos e as barreiras sociais haviam se dissolvido, tudo o que restava era a beleza do momento, a intimidade do cenário, e a certeza de que a vida poderia ser extraordinária quando duas almas se encontravam e se permitiam sentir sem reservas. Longe da frieza do escritório e das obrigações do mundo. Eles caminharam lentamente pela margem do lago, sentindo a grama macia sob os pés, o cheiro das margaridas no ar e o reflexo dourado do sol na água, como se cada passo fosse um ritual de aproximação, cada respiração compartilhada fosse uma promessa silenciosa. Sarah olhou para Richard, emocionada, e disse: "E nunca imaginei que um lugar pudesse parecer tão vivo, tão nosso, como se estivesse esperando por nós." Richard sorriu, apertando sua mão com delicadeza, e respondeu: "Porque este lugar é só o começo. Aqui, podemos escrever uma história que ninguém mais poderá apagar, viver um amor que ninguém mais poderá interromper, e sonhar juntos de uma forma que jamais imaginamos ser possível." Eles chegaram a um pequeno cais de madeira, cercado por margaridas que dançavam ao vento, e sentaram-se lado a lado, observando o lago tranquilo e refletindo sobre tudo o que haviam vivido. Richard abriu a bolsa e trouxe um caderno novo, de capa azul, destinado a registrar aquela nova fase de suas vidas, e disse com voz suave: "Este será nosso diário, Sarah. Cada sonho, cada desejo, cada emoção, será registrado aqui, para que nunca esqueçamos o que nos trouxe até este ponto." Sarah sorriu, emocionada, e respondeu: "Um diário nosso, então cada página será nossa história, e cada linha, nossa verdade." Naquele instante, o caderno tornou-se símbolo de união, coragem e amor que transcende diferenças sociais. Richard inclinou-se levemente, aproximando seu rosto do dela, e disse: "Sarah, eu quero que este seja o primeiro de muitos momentos assim, onde podemos nos entregar sem medo, prometer sem reservas e amar sem limites." Ela respirou fundo, olhando para os olhos dele, e murmurou: "Richard, eu confio em você, e quero escrever cada instante da nossa vida juntos, lado a lado, com amor, coragem e verdade." O vento suave trouxe consigo o perfume das flores, o som da água batendo levemente no cais, e o calor da tarde transformou o espaço em um refúgio perfeito para que duas almas se rendessem à emoção e à paixão que os unia. Eles abriram o diário juntos, e Richard escreveu a primeira linha: "E aqui começa a nossa história, uma história que nenhum medo, nenhuma distância e nenhuma diferença social poderá apagar. Sarah, minha alma encontrou a sua e jamais se perderá." Sarah sorriu e respondeu, escrevendo a segunda linha: "E aqui registramos nossos sonhos, nossos medos e nossas conquistas, e prometemos cuidar um do outro, acreditar e amar, sempre, de todas as formas possíveis." O caderno tornou-se o símbolo vivo do amor deles, a prova de que palavras podem unir corações, e que sonhos compartilhados têm o poder de transformar a vida de forma poética e eterna. A tarde avançava lentamente, e eles permaneceram sentados ali, lado a lado, entre margaridas e reflexos dourados na água, fazendo juras silenciosas de amor, trocando sorrisos, olhares e toques que falavam mais do que qualquer palavra. Richard segurou as mãos de Sarah com força, mas suavidade, e disse: "Sarah, prometo que estarei ao seu lado, sempre. Para sonhar, para rir, para enfrentar tudo o que vier e para escrever cada capítulo da nossa vida juntos." Ela respirou fundo, emocionada, e respondeu: "E eu prometo o mesmo, Richard, nunca mais duvidarei do poder de sonhar, do amor e da nossa história." Cada palavra, cada gesto, era carregado de emoção intensa, criando uma memória que permaneceria para sempre em seus corações. O lago refletia a luz suave do fim de tarde,
como se abençoasse aquele amor, e as margaridas ao redor pareciam dançar em comemoração silenciosa. Richard e Sarah se inclinaram, finalmente cedendo à proximidade e à paixão contida, e compartilharam o primeiro beijo naquela tarde dourada, selando não apenas um sentimento, mas a promessa de uma vida inteira de descobertas, aventuras, sonhos e amor incondicional. O mundo ao redor desapareceu, restando apenas eles, a natureza, o caderno e a certeza de que haviam encontrado algo que transcende tempo, riqueza e barreiras sociais. Eles continuaram a escrever juntos no diário, mesclando palavras, desenhos e memórias, cada página fortalecendo o elo entre eles, cada linha carregando sonhos, segredos e a intensidade da paixão. O Richard segurava a mão de Sarah enquanto escreviam, e Sarah apoiava a cabeça em seu ombro, sentindo que aquele momento simbolizava tudo que ambos haviam buscado durante anos: coragem, entrega, amor verdadeiro e a certeza de que quando duas almas se encontram, nada mais importa além da autenticidade do sentimento que compartilham. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, tingindo o céu de tons que só poderiam existir naquele instante, Richard e Sarah permaneceram juntos, rindo, escrevendo, se emocionando, e deixando que cada segundo se tornasse uma memória eterna. As margaridas balançavam suavemente, o lago refletia o último brilho dourado do dia, e eles sabiam, sem precisar falar, que aquele encontro não era apenas o fim de uma história, mas o começo de um novo capítulo, uma vida inteira de amor, respeito, admiração e sonhos compartilhados, gravada para sempre no diário que agora pertencia aos dois, e, acima de tudo, em seus corações.